E aí, pessoal, bora continuar então no capítulo 3. A gente falou na aula passada sobre a importância da agropecuária e a relação entre a fome e a distribuição de renda. E nesse capítulo a gente vai estudar de forma geral a relação entre o processo de industrialização e as transformações do trabalho. O tema continua sendo o 2, Produção, Tecnologia e Meio Ambiente, capítulo 3, Industrialização e Trabalho. Vocês podem acompanhar isso a partir da página 52 do livro de Geografia. O processo conhecido como Revolução Industrial, que você já estudou nos anos anteriores, transformou o mundo e as relações de trabalho de forma permanente. A expansão da utilização das máquinas marcou uma nova fase para o sistema capitalista de produção, que nós chamamos de capitalismo industrial. Após a consolidação da produção industrial, a lógica artesanal, onde o trabalho, onde os bens eles eram produzidos através da manufatura, através das mãos dos artesãos, vai dar lugar a uma produção em série, ou seja, uma linha de produção com etapas e divisão do trabalho. Cada indivíduo era responsável por determinada etapa do processo de produção, marcados pela fragmentação e pelo ritmo acelerado. Os responsáveis pelos meios de produção, eles vão se tornar empresários. Eles vão começar a acumular capital baseado no lucro daquilo que é produzido, na força de trabalho dos seus funcionários, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nessas imagens. A gente vai ter um artesão produzindo determinado produto através da sua mão, através do seu trabalho, vai ser então chamado de manufatura. E aqui embaixo vai ter uma linha de produção, onde nós vamos ter cada indivíduo responsável por uma etapa do processo. Isso que vai ser uma linha de produção. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que vai trazer como exemplo o que seria, de certa forma, uma linha de produção. E aí vocês assistam e daqui a pouco a gente continua, tá? Atención, capataz. Acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz. Sección 5. Aumente velocidad a 4.7. Philip Bauperkin. Philip Bauperkin. No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos!
Uma produção de bens e consumo, sejam eles objetos ou equipamentos, com o uso de tecnologia. Que tecnologias seriam essas? Os maquinários inventados que vão substituir o artesão. Então, em vez do homem produzir o objeto com a mão, ele vai utilizar a máquina para produzir determinado objeto. As linhas de produção que se assemelham ao Fordismo, que a gente viu muito bem no vídeo do Chaplin. Da especialização dos operários, ou seja, os operadores de máquina têm uma determinada função, também muito bem mostrado pelo vídeo, e também tem que entender que a Revolução Industrial tem um capital investido para a compra de máquinas, a invenção de maquinário, para a construção das fábricas, e o lucro ele vai ser resultado de todo esse processo, desde o início da produção até a sua venda. E que atualmente vai existir um elevado nível tecnológico das indústrias, e esse elevado nível tecnológico vai exigir com que os trabalhadores apresentem também níveis de preparo elevado e especialização. Ou seja, eles vão precisar se capacitar para controlar as máquinas robotizadas, o que nós chamamos de automação industrial, onde um homem vai controlar uma determinada máquina. Evolução tecnológica e do trabalho. Ela vai ocorrer no século XVIII devido ao acúmulo de investimentos vindos do capitalismo comercial, que foi aquele capitalismo das grandes navegações. Vão existir novas técnicas de produção e pesquisas vão desenvolver novas tecnologias para aumentar a produção. Ou seja, vai haver um aumento da produção baseado nas novas técnicas e pesquisas de desenvolvimento. Esse aumento da produtividade industrial não vai produzir o quê? Melhores condições e direitos aos trabalhadores. Então, os empresários eles vão ter um aumento da produção, consequentemente eles vão ter o aumento do lucro, só que os trabalhadores eles não vão ter as condições necessárias ou condições básicas para trabalhar e para viver. Os donos das indústrias que vão ser ricos, eles vão ter o poder de decisão também dentro também da política. O resultado disso, dessa disparidade, dessa diferença, onde o trabalhador é extremamente explorado e o dono da empresa, o dono das fábricas, das indústrias, eles só ficam com o lucro, só enriquecem cada vez mais, vai ser os grandes contrastes socioeconômicos entre as classes sociais. Então aí a gente vai ter uma certa concentração da população vivendo nas cidades, a precariedade da vida operária, a baixa remuneração, o desemprego crônico, moradias precárias, dificuldade no acesso a serviços públicos como educação, saúde, lazer e segurança vão se tornar constantes na vida do proletariado, na vida dos trabalhadores. O que a gente tem que entender é que a Revolução Industrial ela motiva o êxodo rural, a saída do trabalhador do campo em direção à cidade para trabalhar nas indústrias. Só que as indústrias elas vão absorver determinada quantidade, mas a outra quantidade que foi para a cidade vai ficar desempregado. Isso vai acarretar uma série de problemas urbanos. Na fase inicial da Revolução Industrial, a situação nas fábricas elas vão ser bastante insalubres. As máquinas vão ser experimentais e improvisadas. Isso pode provocar o quê? Provocou muitos acidentes entre os trabalhadores. E com a falta de direitos trabalhistas, eles não tinham assistência, estando machucados, estando acidentados, estando de repouso médico. E, além de tudo, a gente vai ter o trabalho infantil, as crianças, mulheres, homens vão trabalhar da mesma forma, não vai existir uma distinção, e as jornadas de trabalho elas vão ser abusivas, mais de 16 horas por dia. E a partir daí vamos ter vários conflitos entre os donos das fábricas e os operários. Desses conflitos vai surgir os movimentos sociais trabalhistas e os sindicatos. Esses movimentos sociais e os sindicatos, eles vão
fazer reivindicações por melhores condições de trabalho. Dentre as reivindicações, a gente vai ter menos horas trabalhadas, melhores salários e melhores condições de trabalho. O primeiro documento da história a prever a limitação de jornada de trabalho para 8 horas diárias foi a Constituição do México, de 1917. Ela também regulamentava o trabalho feminino e de menores de idade, estabelecendo férias remuneradas a todos os trabalhadores, salário mínimo e proteção aos direitos das gestantes e mães. Posteriormente, vários países seguiram esse exemplo mexicano. No Brasil, a gente vai ter conquistas trabalhistas mais recentes, já que até o final do século XIX, o que predominava no Brasil era um regime escravista. Anos após a abolição da escravidão, que ocorreu em 1888, normas que dizem respeito às férias e acidentes de trabalho foram estabelecidas. A Constituição Brasileira de 1934, ela vai ser elaborada durante o governo Getúlio Vargas. Ela vai prever salário mínimo, uma jornada de trabalho de 8 horas, o repouso semanal, as férias remuneradas e assistência médica. Em 1º de maio de 1943, foi promulgada a Constituição das Leis do Trabalho, a CLT. Getúlio, que acabará de instituir o Estado Novo, viu a necessidade de consolidar as leis trabalhistas, uma vez que o número de trabalhadores e reivindicações aumentavam pelo país. Leis posteriores garantiram o 13º e o repouso semanal remunerado. Então, as conquistas, elas vão ocorrer, mas elas vão ocorrer muito tempo depois de uma série de situações de dificuldade para os trabalhadores das indústrias e das fábricas. Durante a Revolução Industrial, ou a chamada Revolução Técnico-Científica, os setores que vão ser abraçados vão ser os setores da computação, da microeletrônica, da biotecnologia, telecomunicação e robótica. Esses setores eles vão ganhar destaque. Então, a maioria dos investimentos, a maioria das novidades, elas vão aparecer dentro desses setores. Vai haver um grande salto na produção de mercadorias. Assim como houve um salto na mudança da manufatura para a industrialização, a terceira revolução industrial, ela vai promover um salto ainda maior. Por quê? Porque o trabalho manual ele vai ser trocado pelo trabalho mecânico ou a automação, que é quando o homem ele controla uma determinada máquina. E aí os trabalhadores eles vão precisar ser mais o quê? Qualificados e especializados, para eles saberem controlar determinados tipos de processos que envolvam máquinas. A gente tem que entender que existem algumas potências industriais no nosso mundo atualmente. Essas daqui vão ser as três principais: China, Japão e Estados Unidos. A China está à frente em termos de desenvolvimento industrial. A China cresce industrialmente em níveis muito elevados durante o ano. E a China ela vai ter esse crescimento, vai ter essa mudança baseado nas reformas econômicas e na abertura para o capital externo. Então a China ela tem um regime socialista, mas dentro do seu território ela vai ter zonas especiais, que são zonas que permitem que o capital entre e se aplique à lógica capitalista. Só que a China ela vai viver contrastes. Um litoral bem desenvolvido, onde vão estar localizadas essas zonas especiais, e também as principais cidades, e o interior ainda agrário, precário. E a China ela tenta barrar esse êxodo rural, tenta barrar, porque a população é muito grande. As cidades do litoral elas já têm uma população bastante elevada. Então a China ela tenta criar métodos, políticas para tentar segurar as pessoas do campo. É um exemplo de como o capitalismo se adapta aos diferentes regimes políticos. Como eu falei para vocês, a China ela tem um regime socialista, porém ela abriu a sua economia para determinados espaços do seu território, que são as ZEEs, Zonas Econômicas Especiais. O Japão ele apresenta uma liderança tecnológica e industrial com fábricas robotizadas e avanços em telecomunicação.
O Japão ele saiu derrotado depois da Segunda Guerra Mundial. Só que a sua reconstrução contou com o auxílio financeiro dos Estados Unidos. E o que o Japão fez? O Japão investiu em educação. O Japão investiu em pesquisa científica. Então o Japão ele viu que a única forma deles se reerguerem, tendo uma limitação territorial, a gente sabe que o Japão é uma ilha, mas a única forma deles se reerguerem foi investindo na capacitação da sua população, e isso deu certo. Em 1970, o Japão sofreu uma reorganização de suas fábricas, expandindo pelo continente asiático e pelo mundo. Tanto que os seus produtos eles vão ser sinônimos de inovação e modernidade. Então o Japão ele vai apresentar determinados avanços tecnológicos muito importantes. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos vai ser a maior potência econômica do mundo. Tem muitas multinacionais espalhadas pelo nosso planeta. E essas multinacionais se espalham buscando aumentar o seu lucro. Por isso, algumas cidades americanas elas vão enfrentar uma alta taxa de desemprego. Se a produção ela se expande pelo nosso planeta, logo a gente vai ter empregos que deveriam estar sendo gerados nos Estados Unidos, eles vão estar sendo gerados em outro lugar pelas condições que esses outros lugares vão oferecer. Porém, a gente vai ter uma determinada área que tem uma dinâmica industrial bastante interessante dentro dos Estados Unidos, que vai ser o Vale do Silício. O Vale do Silício ele vai atrair muitas empresas por conta de uma mão de obra barata e também da proximidade de matéria-prima. Fora que aquela área vai ter alguns incentivos fiscais para determinadas empresas. Por conta dessa revolução técnico-científica, muitas universidades abriram próximo ao Vale do Silício para fornecer mão de obra qualificada para essas empresas e indústrias. Então a gente vai ter nesses 3 países pontos muito importantes que a industrialização fornece para cada um deles. Só que junto com a industrialização, a gente vai ter também desigualdades estruturais. Por exemplo, a modernização industrial ela não vai ocorrer de forma homogênea em todo o planeta. Todo país vai passar por esse mesmo processo da mesma forma. Não, ela vai ocorrer de forma diferente. Vão existir parques industriais modernos, com mão de obra qualificada, infraestrutura e investimentos, mas vão existir parques industriais que não vão ser nem perto do que é moderno. Por quê? Para te ter parques industriais modernos, tu precisa ter uma população capacitada. Tu precisa ter uma infraestrutura de telecomunicação, de transporte, de alta tecnologia. Além do mais, tu precisa ter dinheiro para te investir nisso. Uma das regiões mais afetadas quanto a essa desigualdade estrutural é a África. A África ela é a região menos industrializada do mundo. A gente vai ter no continente alguns pontos reluzentes, por exemplo, a África do Norte ou o norte da África. O norte da África ele apresenta um leve crescimento econômico. Já a África subsaariana, que é a África abaixo do deserto do Saara, ela tem uma redução do seu PIB, ela tem uma redução do seu produto interno bruto. O nível de pobreza é bastante elevado. E isso vai ocorrer devido ao quê? Mas por que a África era assim? Por que a África ela não se desenvolve? Primeiro, pelo seu histórico, o histórico de colônia e de escravidão. Então a África ela passa ao longo da história fornecendo matéria-prima. Ela passa não vendendo, mas sendo retirada do seu território essas matérias-primas. E aí, até hoje, muitos desses países vivem para exportar matérias-primas em vez de se industrializar e exportar bens de consumo. Então eles não vão ter bens de consumo para a sua população, eles vão ter que importar esses bens de consumo. Isso causa uma desigualdade tremenda dentro do continente africano. E então busca se desenvolver, principalmente com apoio estrangeiro, como o da China, o desenvolvimento industrial na África. Então, acelerar essa industrialização na África requer investimentos em infraestrutura, requer investimentos em educação. E isso daí
com o tempo que vai melhorando, de acordo com parcerias que vão ocorrendo. A China é uma das principais parceiras do continente africano. Um dos desafios da industrialização africana é esse da educação, de qualificar a sua mão de obra. A gente sabe que a maior parte dos indivíduos que vivem no continente africano são de jovens e adultos. Então, há uma necessidade de qualificá-los para trabalhar na nova Revolução Industrial Africana. E a quarta Revolução Industrial? A quarta Revolução Industrial é essa que a gente vive após a virada do milênio, após os anos 2000. Muitas inovações foram capazes de impactar significativamente a sociedade e o futuro. Mas essas inovações, elas foram inventadas a partir dos anos 2000? Muitas delas são resultados de décadas atrás, durante ainda o período, por exemplo, da Guerra Fria, durante o período do desenvolvimento da corrida espacial. Só que elas só vão gerar impacto mesmo na sociedade, ou só vão chegar de fato para a sociedade a partir dos anos 2000. A gente vai ter, a partir desses anos 2000, investimentos em nanotecnologia, em biotecnologia, em veículos autônomos, na robótica, na inteligência artificial. Então a gente vai ter, por exemplo, um exemplo é os celulares. Os celulares antes, na década de 90, eram celulares grandes, celulares pesados, celulares que não tinham as funcionalidades no qual os smartphones têm hoje. E isso daí é notória, essa mudança. Por isso que a gente fala que nós vivemos a quarta revolução industrial, porque é uma mudança significativa que vai ocorrer no nosso planeta. Todas as revoluções, elas vão afetar de alguma forma os trabalhadores, principalmente essas que nós vivemos, essas duas últimas, porque a gente vai ter a substituição de pessoas por máquinas. As relações do trabalho tradicional vão começar a diminuir. Ou seja, a empresa vai ali e contrata um funcionário para trabalhar para ela. Não, essas relações elas vão diminuir. A maioria dos trabalhadores vão prestar serviços para empresas ou pessoas. Os avanços da tecnologia, eles podem facilitar a nossa vida ou gerar um mundo altamente violento. Claro que com os avanços da tecnologia, se usadas para o bem, elas vão favorecer uma vida bem melhor. Mas a substituição de um trabalhador por máquinas vai provocar o quê? Vai provocar um aumento do desemprego. Um aumento do desemprego provoca um aumento de vários outros males sociais, como a fome, a pobreza, a violência. E isso vai ser muito prejudicial. Então, deve ser pensado no contexto atual como fazer com que as pessoas entrem nesse novo mercado de trabalho. Então, é isso. A aula termina agora. Vai alguns exercícios também junto com essa aula. E a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.